Bom dia, meninos. Tudo tranquilo? Falam aí, vamos ver se o áudio tá bom, se tá tudo tranquilo aí. Bom dia, Júlia. Bom dia, Ellen. Bom dia pra galera toda que tá por aí. Ótimo dia, galera. Ótima semana, se Deus quiser. Ótima mesmo. Meninos, enquanto o pessoal tá acabando de entrar aí, vamos só lembrar, eu até postei um vídeo para vocês ontem, para vocês não esquecerem, que hoje é o dia limite para a gente entregar a redação da semana, tá? Entregar lá no e-mail que eu passei lá por último ontem, o outro estava dando um probleminha, aí eu passei um outro e-mail ontem para vocês, já está chegando lá as redações. E o simulado, que hoje é o dia de finalizar ele, né? As 4 partes do simulado, tá? Então, vamos fazer lá. É importante você estar treinando, você estar se exercitando lá, beleza? Tudo tranquilo por aí? Ô, moçada, vamos pegar. Hoje, eu penso que de hoje até sexta, a gente finaliza com a trigonometria voltada para o Enem. Trigonometria é uma matéria muito extensa, né? E a gente não precisa de ficar entrando em detalhes exagerados. Nós estamos até aprofundando até mais do que precisa no Enem, acredito eu, tá? O Enem não chega nessa profundidade que a gente está indo, não. Mas vamos lá. Eu vou fazer aqui mais ou menos uma retomada de tudo que nós vimos. Está faltando uma formulazinha só que eu queria passar para vocês, que foi aquela que eu acho que eu terminei a última aula e a aula já acabou quando a gente estava tentando fazer alguma coisa, tá? Então, eu vou fazer aqui uma retomada. Eu vou passar, inclusive, vou ver se eu dou conta de passar um videozinho aqui que eu peguei na internet. Vamos ver se eu consigo aqui. Presta atenção que é um resuminho, cara, de tudo que tem na trigonometria de importante, né? Pelo menos essa parte mais básica. Deixa eu ver se eu consigo aqui compartilhar com vocês. Se tiver compartilhado, dá um ok para mim, por favor. Se quiser abrir o áudio, pode abrir, não tem nada não. Olha aí se compartilhou, por favor. Agora foi. Apareceu para todos, então? É o seguinte, galera. Esse aqui é um resuminho, eu vou comentando aqui. Então, vamos seguir aqui rapidinho, só para vocês terem uma noção do que nós já vimos. Nós já vimos triângulo, retângulo, triângulo qualquer e círculo. Falta só alguns detalhes para a gente fechar essa parte inicial. Tá? Então, vamos ver se ele vai... Bom, aqui tem uma definição que num triângulo retângulo, nós temos as razões trigonométricas, né, chamadas de seno, cosseno e tangente. É só um triângulozinho retângulo aí. Aqui tem uma parte que ele define graus radianos, que eu já fiz com vocês aí na sala. Né? Lembrando que 1 grau é uma das 360 partes da circunferência. Então, se eu pegar a bolinha completa e dividir em 360 partes, uma delas é 1 grau. Lembrando que 1 grau pode subdividir em minutos e segundos. Cada grau tem 60 minutos, cada minuto tem 60 segundos. O radiano, cara, já é uma outra medida, que também mede arcos, mede ângulos. O radiano ele é definido como sendo o ângulo definido quando o comprimento da circunferência é do mesmo tamanho do raio. Tá aqui, ó. Radiano é a medida de um arco cujo comprimento é igual ao raio da circunferência. Nós já falamos isso, já mostramos em sala também. Então tá aí a definição formal de radianos também, tá? Aqui está falando de ciclo trigonométrico, que o sentido positivo é o anti-horário, é quando você vai para cima é o sentido positivo, e o horário que é para baixo é o sentido negativo dos arcos, beleza? Tá aí a demonstração desenhada, tá? Para quem tem dificuldade. Lembrando que o raio da circunferência trigonométrica é sempre igual a 1. Para qualquer lado que você for, o raio é unitário, ok? Por definição, isso. As razões trigonométricas estão aí. Seno é a medida do cateto oposto dividido pela hipotenusa, se eu estiver falando do ângulo beta. Se eu estiver falando do ângulo alfa, seno é o cateto oposto, que é o C, dividido pela hipotenusa, que é o A. Tá aqui a definição formal dele. Cosseno é o cateto adjacente. Galera, lembrando que definição de cateto adjacente, eu tenho o ângulo alfa. Eu tenho 2 lados que formam esse ângulo alfa. Esse é a hipotenusa, o outro é um cateto. Cateto adjacente é aquele que ajuda a formar o ângulo.
cateto oposto é aquele que está lá do outro lado, que não tem nada a ver com o ângulo, tá? Então, o cosseno é o cateto adjacente pela hipotenusa e a tangente é a razão entre os dois catetos, o oposto pelo adjacente. Lembrando, galera, que tangente também pode ser seno dividido pelo cosseno. Tranquilo? Então, tem a definição da trigonometria no triângulo retângulo. A tabelinha que vocês já aprenderam a fazer, tem até a musiquinha dela, não é isso? 1, 2, 3, 3, 2, 1, divide todos por 2, põe raiz em todos menos no 1. Então, tá aí a tabelinha da trigonometria, 30, 45 e 60. Tangente, galera, é seno dividido por cosseno, vai dar esses valores aqui. Ou você decora a tabelinha, raiz de 3, 1 e raiz de 3. Só que tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Essa tabelinha você tem que saber ela. Nós já fizemos aqui para vocês também, mostrando que cada arco daquela tabela ali, 30, 45 e 60, tem o correspondente nos outros quadrantes, que é o simétrico. O que quer dizer isso? Se eu pego um ângulo aqui de π sobre 6, que é um ângulo de 30 graus, eu tenho também aqui o ângulo de 5π sobre 6, 7π sobre 6 e 11π sobre 6. Qual que é a diferença? Que quando ele está lá para cima, o seno é positivo, vale mais meio. Quando ele está lá para baixo, o seno é negativo, vale menos meio. Mas em módulo, eu tenho 4 valores que são iguais. 2 que estão acima, 2 que estão abaixo. Beleza? Quando a gente fala de cosseno, para a direita é positivo, para a esquerda é negativo. Então, eu tenho aqui esses 3 valores, que é aqui 30, 45 e 60, e os correspondentes, os simétricos nos outros quadrantes. Com isso, você já amplia a sua tabelinha de 30, 45 e 60 para esse monte de valores aí. Beleza? Nós temos também aqui, nós não falamos de gráfico ainda não, vamos falar isso lá mais na frente. Tá? Nós temos a função seno, que é o senoide, o nome da curva. Depois nós vamos comentar isso aí. Função cosseno, que é o cossenoide, o nome da curva dela. E a tangenoide, que é o valor, o nome da tangente, que é a curva da tangente aí. Nós vamos entrar em gráficos aí no futuro, tá? As razões, cara, que você precisa saber. Quando a gente fala na bolinha, além do seno e do cosseno, eu tenho tangente, cotangente, secante e cossecante. Está aqui a relação entre elas. Tangente é a razão entre seno e cosseno. Cotangente é o inverso da tangente, cosseno sobre seno. Secante, o inverso do cosseno. Cossecante, o inverso do seno, galera. Lembrando sempre que quem está embaixo da fração não pode ser zero, por isso tem essa restrição aqui do lado direito. A tangente vale, Deus que eu tenha aqui o x seja diferente de 90 graus. Por que ele está falando isso, cara? Porque cosseno de 90 é zero e não pode dar zero aqui. Então, essa aqui é uma restrição onde anula a parte de baixo da fração. Beleza? E aqui embaixo, cara, a principal das relações, a relação fundamental da trigonometria, que reúne o seno e o cosseno. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é sempre igual a 1 para o mesmo ângulo. Então, aqui são as relações que a gente não pode esquecer, são aquelas básicas, tá? Passando aqui, adição e subtração de arcos, nós já vamos falar agora. Arco duplo também. Falamos já na aula passada de lei dos senos e lei dos cossenos. Moçada, essas duas leis servem para qualquer triângulo, em especial para um triângulo qualquer, que é aquele que não é retângulo. Porque quando é retângulo, tem aquelas relações anteriores. A lei dos senos fala que a razão entre um lado e o seno do ângulo oposto é sempre constante. E se esse triângulo estiver dentro de uma bolinha, estiver inscrito numa circunferência, vale igual ao diâmetro, que é 2 raios. E a lei dos cossenos, que ela começa aqui muito parecida com o teorema de Pitágoras. Um lado ao quadrado, não precisa ser hipotenusa, é igual à soma dos outros 2 lados ao quadrado, menos o duplo produto desses lados, vezes o cosseno do ângulo. Você só tem que gravar uma coisinha. Na lei dos senos, esse lado tem que estar oposto a esse ângulo. Na lei dos cossenos, esse lado que começa oposto ao ângulo que está lá no final. O lado Azinho é o seno do ângulo oposto. O lado Bzinho começou, seno do ângulo oposto. E por aí vai. Beleza? Lei dos senos e lei dos cossenos. Eu tenho aqui algumas relações, galera, que são chamadas relações derivadas ou relações da trigonometria, tá? Da onde saem essas fórmulas aqui, cara? Seno ao quadrado mais tangente ao quadrado é igual a 1. Essa é a relação fundamental da trigonometria. Essas duas relações derivadas, elas têm pouca utilidade. Mas já está aí para quem gostar ou quem quiser aprofundar um pouco mais. Para eu chegar nessa fórmula aqui ou na de baixo, galera, basta eu pegar esta primeira fórmula e dividir ela ou tudo por seno ao quadrado
ou tudo por cosseno ao quadrado. Faz um trabalho aí mental. Essa primeira fórmula aqui, se eu dividir tudo aqui por seno ao quadrado, tá? Ou vou pegar tudo por cosseno, que é a primeira fórmula aqui. Se eu dividir todo mundo por cosseno, vai ficar assim, ó, seno dividido por cosseno é igual a tangente. Cosseno dividido por cosseno é igual a 1. 1 sobre o cosseno é igual a secante. Então, essa aqui é uma relação derivada da primeira. Você não precisa decorar essas duas fórmulas. Basta você saber que se você pegar a relação fundamental e dividir toda ela pelo seno, dá uma fórmula derivada. Ou se você dividir tudo pelo cosseno, dá outra forma. Quando eu falo seno e cosseno é ao quadrado, porque a fórmula é ao quadrado, tá? Então, nós temos aqui que a secante ao quadrado é 1 mais tangente ao quadrado, cossecante ao quadrado é 1 mais cotangente. São relações derivadas da primeira, volto a falar. Pega a relação fundamental, divide cada termo por seno ao quadrado ou cada termo por cosseno ao quadrado. Aparecem essas duas relações aqui derivadas, tá? Bom, basicamente, galera, era isso aqui uma revisão da trigonometria que eu pus aí para vocês para ficar gravadinho. Eu queria mostrar para vocês, ali no quadro, uma outra coisinha, que é um restinho que você precisa saber aqui, galera. A gente na aula de hoje, que é o final, a finalização ali. Se você olhar aqui no quadro, você vai ver que eu tenho aqui um resuminho que você precisa saber. Esse tchan em vermelho, nós já pusemos aí no resuminho. 30, 45 e 60 é os valores que você tem que saber. Meio, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. Não tem como ver. Tá muito desfocado. Tá muito desfocado? Aham. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Vamos ver se a gente faz um milagre. Melhorou? Melhorou, meninos? Melhorou. Tá. Só que tem uma luz que tá batendo reflexo no quadro. Ah, mas aí eu vou organizar isso aqui. Só um minutinho. Só explicar um aqui, que nós já falamos disso, eu só vou revisar um pouquinho com vocês. Tem um reflexo em alguns pontos aqui, né? Tipo aqui, assim, né? Para cá, para baixo também. É só uma coisa que você tem que tomar cuidado em relação a quando você for fazer o estudo de trigonometria. Essa tabela, galera, você tem que saber ela inteira. 30, 45 e 60 vocês já sabem. Aquela que o terceiro passou para vocês, que a gente está usando o tempo inteiro. Esses outros valores eu também já passei para vocês. Seno de 0, 90, 180, 270, 360 são os pontos principais da bolinha lá. Os pontos onde os quadrantes iniciam ou terminam. E eu já mostrei para vocês como é que vocês olham isso, inclusive. Tá? Lá no seno, você vai lembrar que lá em cima, 90 graus, vale 1. Então, aqui, seno de 90 graus vale 1. Lá embaixo, o seno vale menos 1, 270. É só esses dois pontos que você precisa. Seno de 90 lá em cima, seno de 270 lá embaixo. É o eixo do seno, que é o eixo vertical. No eixo do cosseno, que é o horizontal, a direita é mais 1, a esquerda é menos 1. Mais 1 do lado direito, 0 graus, e a volta completa, que é 360. Mais 1. Do lado esquerdo, menos 1, 180 graus. Galera, isso é o que você precisa saber. Os dois valores do seno e os 3 do cosseno. O restante é porque vale 0. E isso aqui, cara, você não pode vacilar. Tá? Então, além do vermelhinho, que é 30, 45 e 60, além dos pontos que são simétricos, que eu acabei de mostrar, que você amplia, você tem esses valores que você tem que saber. E a tangente, cara? O que é tangente? É seno dividido pelo cosseno. 0 dividido por 1 vai dar 0. 0 dividido por menos 1 vai dar 0. 0 dividido por 1 vai dar 0. Esses três valores são tranquilos. 270 não existe e 90 não existe. E é simples, galera. Não tem como fazer uma divisão por 0. Não tem como fazer uma divisão por 0. Então, não existe tangente em 90 e 270. Tranquilo? E esse aqui que eu deixei em branco, vocês já viram agora. É raiz de 3, 1 em raiz de 3, só que o 30 é dividido por 3. Não é isso? Moçada, essa tabela, você precisa saber construir ela quando você tiver que fazer um exercício e exigir valores. E um detalhe que não apareceu aí naquele resuminho, que eu até pus aqui,
Num triângulo retângulo, cara, isso é importante às vezes você fixar. Ângulos alfa e beta, eles são complementares. A soma deles dá 90, porque a soma dos ângulos internos é 180. Tira 90, vai sobrar 90. Ângulos complementares, cara, tem essa propriedade aqui, que é uma propriedade interessante de você saber. O seno de um é igual ao cosseno do complemento. E é tranquilo de você perceber isso. O que é seno de alfa, cosseno de beta? Se alfa e beta somados dá 90, o seno de um é igual ao cosseno de outro. E olha o tanto que é fácil de provar. 30 mais 60 são ângulos complementares. Dá 90. O seno de um deles é igual ao cosseno do outro. Seno de 30 é meio, cosseno de 60 é meio. Por que o seno de 30 é igual ao cosseno de 60? Porque eles são complementares. Então, o seno de um é igual ao cosseno do seu complemento. Isso quer dizer, galera, assim, ó, que seno de 10 graus é igual a cosseno de 80 graus. Eu não sei qual que é o valor, mas eu sei que é igual. 10 mais 80 é 90. Então, eles são complementares. Seno de um é igual ao cosseno do complemento. E para tangente vale o inverso. Tangente de um ângulo é o inverso da tangente do complemento. Tangente de 30 é o inverso da tangente de 60. Então, essa relação, cara, é importante você saber, tá? Então, eu quis gastar esses minutinhos, cara, para você lembrar alguma coisa de tudo que a gente já deu, tá? Então, nós já falamos de triângulo, retângulo, falamos de ciclo trigonométrico, falamos de um triângulo qualquer. Eu só queria ampliar, neste momento, mais uma formulazinha, que eu até pulei ela ali no exercício, tá? Que é aquela que eu estava começando a fazer na última aula, no exercício, e acabou a aula. Vou apagar aqui rapidinho, tá? Imagina, cara, na última aula nós vimos uma matéria que era lei dos senos e lei dos cossenos. Então imagina que você tenha um exercício assim para fazer. Por exemplo, aqui você tem 30, aqui você tem 45. Tá? Aqui você tem, por exemplo, 2 e x. Galera, como é que eu faço para achar o valor desse x aí? O que eu posso usar aqui, galera? Eu posso usar seno, cosseno ou tangente? Seno lá, cateto oposto sobre hipotenusa, eu posso usar nesse exercício aqui? Eu não posso usar porque ele não é um triângulo retângulo. 30, 45 dá 75. Sobra 105 para cá. Beleza? Então, isso aqui, vamos pegar aqui. Ele não deu esse ângulo ali de cima não, mas nós sabemos que ele vale 105. Tranquilo com isso aí? Bom, eu quero achar o valor desse x. Eu tenho 2 lados e 2 ângulos. Nós já sabemos que eu posso fazer o quê? Usar a lei dos senos. O que a lei dos senos diz? Lado x pelo seno de 45 graus é igual ao lado 2 pelo seno de 30. Isso foi a nossa última aula. Fizemos até alguns exercícios. Lei dos senos. Lado pelo seno do ângulo oposto, lado pelo seno do ângulo oposto. Daqui para frente, galera, é só fazer exercício, beleza? Mas imagina que eu faço diferente, tá? Que eu falo o seguinte, que eu quero saber esse valor aqui. Eu não quero saber aquele lado de lá. O que eu posso fazer, meninos? Me ajuda aqui. De novo, eu tenho 2 lados, 2 ângulos, tá? Ou eu tenho 2 lados e 3 ângulos, não importa. O ideal aqui, de novo, é usar a lei dos senos. O que nós vamos fazer? Eu vou pegar lado, tá aqui, x, pelo seno de 105. X, seno de 105. Olha que é o mesmo exercício, moçada. Lado 2, seno de 30. É a mesma coisa que a gente estava fazendo, só que nós encontramos agora um probleminha bem sério aqui para resolver. Tá? Como é que nós vamos resolver esse problema agora? Eu tenho seno de 30, mas eu não tenho seno de 105. Como é que eu resolvo esse exercício que é tão simples e eu não tenho porque eu não tenho esse valor? Esse valor não está naqueles valores que eu posso fazer. O que eu tenho que fazer aqui? Se eu pegar aqui para vocês, 105 graus.
Está aqui. Segundo quadrante. Se eu levar para o primeiro quadrante, quanto que vai dar isso aqui, moçada? 105 para 180, 75 graus. Então, eu sei com certeza que o seno de 105 é igual ao seno de 75. Que, da mesma forma, não adiantou muita coisa. Eu não sei seno de 105 e eu também não sei o seno de 75. Tá? Então, nós esbarramos de um problema simples que eu preciso dar conta de resolver. Tranquilo? Então, olha bem, um exercício simples eu preciso dar conta de resolver. Para resolver isso, cara, nós vamos entrar numa formulazinha que eu vou passar para vocês, que é a última fórmula que a gente encerra a matéria com essa fórmula agora. Tá? Moçada, entendido o que eu passei ali? Um exercício Sério, aí que eu uso aquele negócio de seno de A mais B é igual a seno de A com seno B. Exatamente isso aí, cara. É a última fórmula. É a última fórmula que falta para a gente finalizar essa parte básica da trigonometria, beleza? Então, olha bem, para eu achar o seno de 75, o que nós vamos fazer? Eu vou pegar e entrar naquelas fórmulas chamadas fórmulas da adição, cara. Adição e subtração. Olha aí, por favor, se vai compartilhar a tela aí, que eu fiz um PowerPoint aqui para vocês. No, stop share. Galera, as fórmulas da adição e subtração são bem simples, elas não são complexas. Vamos ver se eu consigo compartilhar aqui. Compartilhou aí para vocês, meninos? Olha aí, por favor. Agora compartilhar, me avisa aí, por favor, se estiver ok. Nada, meninos, conseguimos não compartilhar? Já compartilhou. Compartilhou? Sim, sim. Tá. Então vamos lá, só para a gente finalizar a formulazinha aqui, galera, dá uma olhadinha aqui. Quando a gente pega essa formulazinha que está ali no quadro, nós temos aqui dois exemplos de exercícios que eu pus para vocês. Ele pede para calcular, por exemplo, se eu tirar aqui o 10, o 20, puser um x aqui, ou no lado direito aqui, eu tenho x, 15 graus, 10, 90. Tá? E eu preciso achar o valor desse x aqui. Obviamente, eu vou precisar, com certeza, do seno desse 15 graus aqui. E tá, para achar o seno de 15 graus, eu não tenho na tabela. Então, o que nós vamos precisar fazer, galera? Usar as fórmulas da adição ou subtração de arcos, que é essas fórmulas que estão aí. Tá? Eu tenho aqui a fórmula da adição, seno de A mais B, e a fórmula da subtração, seno de A menos B. Lembrando, galera, que se você souber a da adição, você não tem que decorar da subtração. Fórmula da adição é a mesma da subtração, só muda o sinal. Se aqui é mais, aqui passou a ser menos, lá onde era mais, passou a ser menos. Então, não são duas fórmulas, é uma fórmula só. Então, seno de A mais B é seno de A, cosseno de B, seno de B, cosseno de A. Essa formulazinha, cara, é difícil de ficar memorizando ela, mas daqui a pouquinho a gente vai dando uns macetinhos para vocês. Então, eu tenho, olha, seno da adição e da subtração. Eu tenho o cosseno da adição e subtração. Está aqui o cosseno de A mais B, cosseno de A, cosseno de B, seno de A, seno de B. Lembrando que da adição para subtração só muda o sinal também. E tenho a tangente, tá? Tangente da adição e subtração. Também eu tenho aqui tangente de A mais B e tangente de A menos B. Vamos para a prática para você entender isso, galera? Se eu precisar, por exemplo, calcular tangente de 75 ou seno de 75 igual está aqui. O que seria seno de 75? Eu não tenho esse valor, galera.
Inclusive, no exercício que está ali no quadro, estou precisando justamente de seno de 75. Eu posso transformar o 75 em 45 mais 30. Então, eu uso a fórmula seno de A, cosseno de B, seno de B, cosseno de A. É a formulazinha que está lá, você só tem que memorizar ela, galera, tá? Então, seno de A, cosseno B, cosseno A. Fazendo a continha, seno de 75 é seno de 45 mais 30. Então, vai ficar o seno de 45, cosseno de 30, seno de 30, cosseno de 45. E aí eu faço as continhas. Moçada, é uma fórmula a mais. É uma opção a mais para a gente fazer exercício utilizando a fórmula. Beleza? Se eu quiser cosseno de 15, por exemplo. Eu vou mandar esse PowerPoint para vocês, tá? Cosseno de 15, se eu tiver que calcular... Fala no exemplo. Nesse anterior? No exemplo anterior, do 75. Se eu cortasse o raiz 2 sobre 2 dos dois lados, já tá... Aí a gente vai preso, velho. Não pode, não. Isso é crime mortal, tá? Eu não posso cortar porque aqui está somando e eu tenho raiz de 3 sobre 2 multiplicado por raiz de 2 sobre 2. Então, a continha básica aqui é o seguinte. Seno de 45 multiplicado por cosseno de 30. Seno de 30, cosseno de 45. Então, eu tenho raiz de 2 sobre 2 multiplicado por raiz de 3 sobre 2. É uma multiplicação mais outra multiplicação. Galera, multiplicação de fração, eu tenho que multiplicar em cima, depois multiplicar embaixo. Raiz de 2 vezes raiz de 3 dá raiz de 6. 2 vezes 2 vai dar 4, tá? Aqui, 1 vezes raiz de 2 dá raiz de 2. 2 vezes 2 dá 4. Aqui tá errado, né? Não é 2 não, aqui embaixo tem que ser 4, tá? Tá errado nessa digitação minha aí. Beleza? Mas você não pode cortar essa raiz com essa daqui. De forma nenhuma, porque primeiro eu tenho que multiplicar para depois somar. Igual nesse exemplo aqui, ó. Do de 30 graus. 30, ó, cosseno de 15. Como é que eu faço o cosseno de 15? É o cosseno de 45 menos 30? Poderia ser cosseno de 60 menos 45, tá? Eu vou combinar aqui dois valores de forma que eles dêem 15 graus. E eu vou combinar valores que eu conheço. Eu não posso pôr aqui 100 menos 85. Eu não conheço seno de 100, cosseno de 100, tá? Cosseno de A menos B vai ser aqui. Cosseno de A, cosseno de B, seno de A, seno de B. As continhas eu vou treinar com vocês. O que eu quero que você entenda, cara, é um mecanismo, tá? Essas formulazinhas são as fórmulas do arco, da adição de arcos. Por algum motivo, nossa aula vai acabar, só que nós vamos voltar. Até eu preciso falar mais coisas para vocês e o tempo aqui não acabou certo, não. Falta um minuto aqui. A hora que cair, nós vamos voltar no link, tá? Então, olha bem, meninos. Adição de arcos, subtração de arcos, seno, cosseno e tangente. Beleza? Essas três formulazinhas é a fórmula que fecha a nossa matéria. Nós não vamos aprofundar mais nisso. Tem coisa ainda, Célio? Tem. Tá? Tem coisa para aprofundar, só que não é necessário. Se alguém quiser fazer algum vestibular mais pesado no final do ano, quando a gente voltar às aulas presenciais, a gente pode marcar uma aula extra tarde só para quem quiser aprofundar. Beleza? A gente vai lá e destrincha a trigonometria. Então, um monte de coisa ainda que é bem mais apertado do que isso aqui. Mas nós já vimos matéria mais do que suficiente pensando em Enem. Nós já aprofundamos bem mais do que precisaria para o Enem. Tá certo? Galera, falta um minuto aí, vai acabar. Eu queria voltar para a gente comentar essas formulazinhas, tá? E fazer um exercício aqui. Beleza? Eu vou apagando o quadro aqui. A hora que cair, a gente retorna já aí.